favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o quero dar um alô para todo o pessoal que está aí, respeitosamente dizer a nossa alegria, um abraço e dizer também que é um privilégio para mim fazer esse compartilhamento que a gente está fazendo, né, de 15 em 15 dias, trazendo a palavra de Deus no sentido de conhecer o Sermão do Monte, que para nós é o eixo, é o centro, é, na verdade, a base, a plataforma do que significa seguir a Jesus. O que veio antes era apenas uma expectativa dele. O que vem depois é um arranjo de concertos daquilo que se vivia na igreja, mas que, na verdade, não espelhava o Sermão do Monte, que é o ensino de Jesus, é o adensamento do ensino de Jesus. Então não existe cristão que diga eu sou cristão e de fato o é, se não for a partir dessa referência que nós temos do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e outros chamam Sermão da Planície. Você vê exatamente, tem parte lá que diz que ele estava na planície. Então, dependendo do foco, você vai dar um nome. Na verdade, tudo isso são apenas proformas, são apenas adereços que não nos arremete a nada. O importante é o conteúdo. Muito bem, nós fizemos uma introdução no último estudo e nós falamos da importância, da relevância, da abrangência, da presença, da necessidade do Sermão do Monte realmente ser algo vivenciado por cada um de nós. Hoje nós vamos entrar diretamente nas bem-aventuranças, quer dizer, nós só fizemos uma introdução sobre elas e sobre o Sermão do Monte por extensão. Hoje nós vamos entrar diretamente na primeira bem-aventurança, que é exatamente o que nos importa. Então a primeira bem-aventurança está aí no verso 3 de Mateus, capítulo 5, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No original, em outras palavras, em outras traduções, pobres de espírito. Então, o que significa? O que Jesus Cristo quis dizer com isso? A lógica da argumentação nos ensina que sempre devemos começar a descrição de algo ou de alguma coisa dizendo, primeiramente, o que aquilo não é, para depois a gente dizer o que é. Então, sendo assim, a gente vai começar a nossa argumentação, a nossa compreensão, em primeiro lugar, dizendo o que não é, o que Jesus Cristo não quis dizer. Por quê? Porque nós temos hoje na live que nós fazemos na nossa comunidade Caminho da Graça 2, né, que aqui é a 1, né, nós temos a 2. Então, nós falamos, nós já estamos um pouquinho mais adiantados na caminhada, nós já estamos terminando o estudo das bem-aventuranças. Então a gente diz que nós vivemos num país dos fakes, né, dos fake news, dos fakes profissionais, fakes políticos, fakes, remédios. Então nós somos o país mais castigado por situações fakes. E fakes cristãos é o que mais nós temos. E só essa relação
só existe em função de que, na verdade, as pessoas têm bases, têm referências absolutamente acessórias e não fundamentais, essenciais do que significa ser. Por quê? Porque nós, para sermos, nós temos que nos referenciar em Jesus, em Cristo Jesus, e o que ele nos ensina. Para isso, a gente tem que dizer o que ele não quis dizer. Então, vamos dizer o que Jesus não quis dizer quando ele disse que bem-aventurados são os humildes de espírito. Então, em primeiro lugar, eu entendo que ser humilde na concepção do Senhor Jesus, ou pobre de espírito, não significa pobreza financeira. É óbvio que Jesus Cristo não estava amarrando, mediando o ensino do reino de Deus, o caminhar com ele, a uma condição financeira. Então, a gente sabe disso. Mas é importante nós pontuarmos isso. Por quê? Porque por muitos anos os estudiosos pensaram que Jesus estava falando sobre isso. Bem-aventurados os pobres financeiramente. Né? Mas não é isso. Existe muito pobre, extremamente vaidoso, rico, soberbo, cheio de arrogância. Né? Mas pode existir pessoas que tenham condição financeira e serem pessoas pobres e humildes de espírito. No passado, a gente sabe da vida maravilhosa que viveu Francisco de Assis. Ele foi o patrono daqueles que pensavam que renunciar às riquezas, naquele momento, dado a condição precária em que a história se apresentava, a história da igreja, da religião, talvez como única solução ele viu a pobreza financeira como sendo uma via de amor a levar o evangelho àquelas pessoas que estavam marginalizadas. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso que Jesus Cristo quis dizer. E muitos, por conta disso, esvaziando o sentido de Francisco de Assis, o voto de pobreza. Muitos abandonaram seus bens, as suas fazendas, suas propriedades, entraram no mosteiro ou no convento fazendo voto de pobreza para cumprir essa bem-aventurança. É claro que, ao invés de acontecer isso, a própria soberba, a própria arrogância revestiu toda aquela condição em que se buscava realmente aproximar-se do princípio de Jesus Cristo. Porque trouxe uma vaidade humilde, né? De ser humilde, de ser pobre, então, colocando-se às vezes até acima das outras pessoas. Mas absolutamente não é isso que Jesus Cristo estava nos ensinando. Certamente não. Porque se fosse, não haveria maior mal do que ajudar uma pessoa pobre. É óbvio, se ser pobre é o que leva ela para próximo de Deus, então quanto mais ajudamos as pessoas pobres a não viverem tão pobremente, mais nós distanciamos elas de Deus. E é isso que não é isso que Jesus Cristo estava ensinando, né? Então, seria, por exemplo, um erro nós socorremos um necessitado. Seríamos erro ajudar alguém em dificuldades financeiras, porque estaríamos privando essa pessoa de uma bem-aventurança. E é claro que não é isso que Jesus Cristo ensinou. Há uma pobreza que é má, quando ela é fruto da preguiça, quando ela é fruto da exploração, como nós vemos no nosso país. E Jesus certamente não está dizendo que bem-aventurados são aqueles pobres financeiramente, porque a pobreza não é um bem em si e nem a riqueza um mal em si. Então não é isso que Jesus Cristo estava dizendo. Em segundo lugar, a gente pode dizer também que ser pobre de espírito, segundo na concepção de Jesus, não significa ser pobre, né? Vamos dizer assim, numa outra questão importante, espiritualmente. Não significa ter uma vida espiritual pobre, certo? Não é isso que Jesus Cristo está aqui privilegiando. Sermos pessoas que têm um espírito pobre, empobrecido. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está parabenizando aquele que tem uma vida espiritual pobre. Pobre de amor, pobre de fé, pobre em esperança, pobre em oração, pobre em leitura da Bíblia, pobre em pureza, pobre em obediência. É claro que Jesus Cristo não está aqui aplaudindo, Jesus Cristo não está aqui contemplando esse tipo de pessoa. Tá? Então, Jesus Cristo não está falando de mediocridade espiritual. Mas, parece óbvio, mas é importante nós falarmos. Em terceiro lugar,
A gente pode dizer também que, segundo Jesus, ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Tem muitas pessoas que têm uma autoestima reduzida, baixa, pequena, em função dos seus esquemas, das suas crenças interiores que nutriram desde a infância. Então Jesus não está dizendo, eu sou psicólogo, eu trabalho com isso, e eu sei o quanto isso pode diminuir, apequenar o potencial, a potencialidade, a visão que as pessoas possam ter de si mesmas, o que vai catapultar essas pessoas para uma condição melhor, mas elas não conseguem. Então Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si, e não tem nada a ver o fato de você ter uma ideia correta de si, você ser arrogante. Pelo contrário, quanto mais eu sou uma pessoa que tem uma autoestima reduzida, mais arrogante eu possa ser. Mais eu vou compensar isso, às vezes, com uma imagem inflacionada de mim mesmo, né? Então, Jesus não está falando disso, de pessoas que pensam menos de si, dizendo que elas são felizes, ou que a autoestima achatada é um bem e não um mal. Então, não é o que Jesus Cristo está dizendo. Então, é importante nós entendermos isso, tá? Jesus Cristo não incentiva o esvaziamento dos seus valores. Por quê? Porque eles são constitutivos e Deus colocou-os em nós. E se Ele os colocou em nós, é porque Ele quer que nós vivamos assim também, né? Então, dito isso, vem uma perguntinha óbvia, né? Heber, o que é então? Se não é isso, então o que é, José Kleber? O que é ser pobre de espírito para nós seguirmos a Jesus? Porque é claro e óbvio que as relações das bem-aventuranças, todas elas estão encadeadas. E não há como nós vivemos o Sermão do Monte sem que nós entremos pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são portas de entrada para nós caminharmos e praticarmos o Sermão do Monte. Como Ele, Jesus Cristo, quer que nós vivamos na proporção e na medida que nós seguimos os seus ensinamentos. O Evangelho, na verdade, é isso. Então vamos olhar positivamente agora o que é ser pobre e humilde de espírito, correto? Então, primeiro, a gente pode dizer que ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais. Um grande homem do passado, você deve ter conhecido, ou mesmo lido algum livro dele, Charles Haddon Spurgeon, ele diz que ser pobre de espírito é o primeiro degrau dessa escada que é o caráter do cristão. Nós não poderíamos começar a subir uma escada pelo 10º degrau. Seria um absurdo, é algo realmente inconcebível. Nós temos que começar pelo primeiro, do chão. E aqui está a base. Porque se uma pessoa não for humilde, pobre de espírito, ela jamais vai chorar os seus pecados. Vai ser uma pessoa comprometida, encharcada, lambuzada, absolutamente cega pela sua própria consciência que está endurecida e pedernida pela sua presença numa prática que de fato desagrada e que não é conciliatória com o viver de Jesus. Ela não vai ter uma vida com Jesus Cristo, ela pode ter uma vida com o cristianismo, ela pode ter uma vida com a religião, que comporta todas essas coisas. Ela pode ter uma vida eclesiástica, ela pode ter uma vida geograficizada na religião, mas ela não vai ter uma vida com Deus. Por quê? Porque para seguir a Deus, nós precisamos começar a caminhar segundo o caminho de Jesus, que começa nas bem-aventuranças, e começa com ser pobre de espírito. Porque ser pobre de espírito dá à pessoa essa posição e essa possibilidade dela chorar pelos seus pecados. Quem não é humilde e quem não é pobre de espírito jamais vai chorar os seus pecados, seus erros. Se ela não for humilde de espírito, ela jamais vai ser mansa. Veja que eu estou encadeando aqui todas as outras bem-aventuranças. Como que uma pessoa que não é humilde de espírito, pobre de espírito, vai ser mansa? Ela é arrogante, ela é religiosa sim, ela se diz cristã sim,
mas é uma pessoa arrogante, dura, é uma pessoa fria, glacializada, insensível, pedrada, é uma pessoa violenta, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que está sempre pronta para ferir e machucar as pessoas. Só um pobre de espírito, humilde de espírito, tem essa condição de ser também manso diante de Deus. Essa pessoa também, se ela não for pobre de espírito, como ela jamais vai ter fome e sede de justiça? Jamais ela vai ter fome e sede de justiça. Ela jamais vai desejar um coração puro, se ela não é pobre de espírito, humilde de espírito, de reconhecer que a sujidade do coração, a maldade do coração, reflete exatamente essa ausência da presença de Deus em nós, que nos limpa, que nos purifica. Claro que nós seremos sempre assim, é a nossa essência primal, é a nossa rachadura com a qual nós fomos formados, mas é um processo contínuo e que quanto mais eu caminho no dizer de Jesus, no fazer de Jesus, no andar de Jesus, no parecer com Jesus, mais eu vou me parecendo com o coração de Jesus, com o ser de Jesus. Então, se a pessoa não for humilde de espírito e pobre de espírito, jamais ela vai desejar ter um coração puro e jamais será misericordiosa também, e muito menos pacificadora. Vai ser uma pessoa usina de conflitos, beligerante. Então, ai de nós, se Jesus tivesse começado as bem-aventuranças assim, bem-aventurados os puros de coração. Ai de nós, estaríamos desesperados e sem esperança alguma, porque nós não somos puros de coração. Então, ele nos convida, pelo menos, nós temos a capacidade de sermos humilde, dizemos, eu não sou puro de coração, eu não sou limpo de mente, eu sou uma pessoa vendida ao pecado, mas todavia a graça de Deus me abraça e me acolhe com o seu amor e com a sua bondade. Amém. Então nós não podemos ser cheios de Deus sem que primeiro nós venhamos a estar vazios de nós mesmos. Essa é a realidade. Então, a primeira coisa que precisamos, que um homem precisa para ser feliz, em outras palavras, se a bem-aventurança é exatamente a plataforma na qual a gente entra nesse estado de felicidade com Jesus Cristo, então a primeira coisa que nós precisamos é nos esvaziar de nós mesmos, por uma simples razão. Não se enche aquilo que já está cheio. Você não pode ser pleno do novo vinho de Deus se o seu odre já está cheio com o vinho velho. Você não pode ser cheio de Deus se você já está cheio de si mesmo, de si mesma. Se você está entupido de vaidade, se você está tomado por essa arrogância, essa basófia, se você está dominado pela sua autossuficiência. Eu não estou dizendo que você não tem que ter autonomia, é diferente. Autossuficiência é uma individualidade que é onde nós pensamos de maneira oceânica, onde nós cobrimos tudo e não damos espaço para existir o outro. E isso significa também não só uma doença mental, mas também uma doença do coração, que é falta de sermos humildes de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? Em segundo lugar, ser pobre de espírito significa reconhecer a nossa total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Eu vou ilustrar isso para você. No Novo Testamento, nós temos duas palavras para pobres. A primeira delas é a palavra que descreve um homem pobre que não tem luxo, mas que tem o necessário. Ele não tem luxo, mas tem aquilo que é necessário. É aquele homem que tem o suficiente para viver com dignidade. Ele não tem o supérfluo, ele não tem o luxo, mas ele tem o básico. É pobre, não acumula riqueza, não granjeia aquilo que excede, mas também tem um básico para viver. Não é essa palavra que Jesus usa aqui, que ele usou. A segunda palavra para pobreza no Novo Testamento, para pobre, é a palavra que descreve a pobreza total e absoluta. Daquele que é mendigo, daquele que está atolado na mais profunda miséria, daquele que é totalmente carente e necessitado, daquele que está absolutamente desprovido de tudo, carece de tudo. E é essa palavra que Jesus usou aqui. Obviamente, não no sentido de pobreza financeira. O que Jesus está dizendo é que
É feliz o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer arrogância, sem qualquer mérito, sem qualquer exigência, sem qualquer reclamação, sem qualquer reivindicação. Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma casta mais especial de seres humanos. Não, não é isso. Deus, pelo contrário, chega diante de Deus e diz: Deus, ser propício a mim, pecador. Enquanto o homem não tiver essa consciência de que ele é totalmente carente de Deus, que ele não tem mérito algum diante de Deus, que ele não tem nada a exigir de Deus, que ele não tem nada a reivindicar de Deus, que ele não tem nada que se arrogar diante de Deus, enquanto ele não tiver essa consciência, a não ser por conta da misericórdia de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo aqui na entrada do Sermão do Monte é que é impossível nós sermos felizes. Não há felicidade se nós não tivermos essa condição. Por quê? Porque nós estamos seguindo a Jesus. Estamos seguindo a qualquer pessoa, menos a Ele. Poderíamos sintetizar isso na expressão do poeta: Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira santa mereci. O Teu favor me estende aqui. Aceita um pecador. Deus não quer seres humanos perfeitos. Aliás, Ele nunca teve essa expectativa. Deus não quer pessoas que não falhem, porque senão Ele tinha procurado outras pessoas. Deus, Ele quer homens que sejam humildes de coração, humildes de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? Agora chegou a vez, né? Eu já disse o que não é. Vamos dizer agora o que é para nós encerrarmos, tá certo? Então, podemos dizer que isso nos lembra a expressão do publicano, que bate no peito e que não tem coragem de levantar os olhos, dizendo: ser propício a mim, pecador. É aquela palavra de Isaías, quando ele disse: ai de mim, estou perdido, sou homem perdido de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É a palavra de Pedro, quando negou Jesus, está arrebentado, liquefeito no seu psiquismo, achatado, totalmente esmagado por uma culpa, e diante do olhar de Jesus, ali ele diz: miserável homem que sou, né? Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Olha que coisa linda. É isso, é a palavra de Paulo, quando ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Ser pobre de espírito é expor suas próprias feridas diante de Deus, ao óleo terapêutico do divino médico, com o Espírito Santo. Então isso é que é ser pobre de espírito. A não ser que você seja pobre de espírito, você e eu jamais perceberemos o sabor do pão do céu. Nós jamais vamos valorizar a graça de Deus. Nós jamais vamos desejar beber da fonte de Deus se nós não formos pobres de espírito e humildes. Não reconhecemos essa carência nossa. Porque a arrogância nos afasta do Senhor e nos aproxima do que existe de pior dentro de nós. Agora eu quero lhe perguntar: por que nós devemos ser pobres de espírito? Por que nós devemos? Primeiro, porque enquanto você não for pobre de espírito, jamais Jesus Cristo vai ser precioso para você e para mim. Jamais. Sabe por que as pessoas não correm para Jesus? Sabe por que as pessoas não se entregam a Jesus? Sabe por que essas pessoas dilatam, postergam a sua caminhada a Jesus? Sabe por quê? É porque Jesus não é precioso para elas. Suficientemente precioso para elas. De tal modo que vale a pena mudar de vida. Porque elas ainda estão encantadas consigo mesmas. Estão narcotizadas, inebriadas por si. Né? Narcótico vem da palavra narquê, né, que é entorpecido. Então estão entorpecidas por si mesmas. Né?
Elas ainda estão sentindo prazeres nos deleites que elas mesmas produzem para si mesmas. Elas ainda estão satisfeitas com a sua própria vida, com a sua própria justiça, com as suas próprias obras, com seus próprios méritos. E a não ser que eu e você nos vejamos como mendigos, jamais Jesus será precioso, o pão precioso para as nossas almas. Jamais. Segundo, por que nós precisamos sermos pobres de espírito? Ou nos vemos assim? Porque enquanto você e eu não formos pobres de espírito, nós não vamos estar prontos para receber a graça de Deus na nossa vida. Enquanto nós estivermos confiados nos nossos méritos, nos nossos predicados, porque nós somos religiosos, porque nós somos da igreja, porque nós somos cristãos desde pequenos, enquanto nós estivermos atrelados, aferrados nos nossos títulos, nos nossos diplomas, nos nossos conhecimentos, na nossa cultura, na nossa família, na nossa história, nos nossos predicados, já falei, nós jamais iremos buscar a graça de Deus na nossa vida. Por que o cara só lembra de Deus quando está lá morrendo? Quando está nos estertores da morte? Ou então está ali naquele momento em que ele entra em contato com a sua finitude, na possibilidade de perder a vida. Porque ele percebe que naquele momento nada é mais precioso. E nada da vida vale a pena nesse momento. E pacifica o nosso coração. Em terceiro lugar, por que é importante nós termos isso no nosso coração? Nós sermos humildes de espírito ou pobres de espírito, porque se nós não formos pobres de espírito, acreditem, nós não podemos ir para o céu. Não poderemos ir para o céu. Não é pelas obras, não é pelos méritos. Ser pobre de espírito não é mérito, é condição. É condição. É apenas nós atentarmos à nossa condição. Nós não poderíamos ir para o céu. Não podemos. Porque Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Quem está dizendo sou eu, é Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Será que Jesus estava brincando? Será que ele estava falseando? Será que ele estava fingindo? Será que ele estava fake news? Será que foi Jesus que começou os fake news da vida? Não. Ninguém entra no céu a não ser que seja pobre de espírito. A porta do céu é estreita. E só aqueles que se humilham, só aqueles que se dobram, só aqueles que se curvam, poderão entrar no reino de Deus. Isso é uma realidade. Mas o importante é que a porta está aberta. Nós não temos que abrir a porta. A porta está sempre aberta. Nós é que nos achamos grandes demais para uma portinha tão estreita. Nós nos achamos maravilhosos demais. Nossos recursos são muitos para nós aceitarmos entrar por uma porta tão humilde, tão simples, tão despretensiosa. Entenderam isso? Então é importante que você guarde isso no seu coração. Como que você sabe que você é uma pessoa pobre de espírito? Eu não poderia terminar sem falar isso. Vou dar um conselho para todos nós, tá? Para todos nós. Se nós queremos ter certeza que nós somos pobres de espíritos, nós precisamos ver qual é a base da nossa aceitação por Deus. A base da nossa aceitação por Deus. Se a base da nossa aceitação por Deus, ou seja, se nós acreditarmos que Deus nos aceita por causa dos nossos méritos, por causa que eu sou religioso, que eu dou o dízimo, ou porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu acredito, eu decorei a cartilha, os dogmas religiosos, ou porque eu não falto a um culto, ou a uma missa, ou a qualquer outra coisa. Isso me faz, inerentemente, uma pessoa aceitável diante de Deus. Você não é pobre de espírito. Com certeza. Pessoa que pensa assim, eu vou chegar lá no céu, Deus vai saber que eu fiz tanta obra boa, tanta coisa boa, Deus vai saber que eu fiz por onde, Deus vai saber que eu fugi daquele pecado,
Deus vai saber que eu também fugi daquele outro pecado. Deus vai saber que eu procurei levar uma vida justa, honesta, correta. Então Deus vai dizer para mim, olha, você pode entrar porque eu preparei esse lugar para você e ele era para esse tipo de pessoa que é você. Se você pensa assim, você não é pobre de espírito. Porque não há nada que nós façamos que leve a Deus, que condicione Deus, que mova Deus a ver algum mérito em nós. Tudo nós é podre, tudo nós é absolutamente pífio, no sentido de querermos avorar qualquer condição de comprarmos o amor de Deus, a graça de Deus. Tá? E em segundo lugar, aqui nesse contexto, né, é importante você saber, como você sabe que é pobre de espírito quando você estiver totalmente desprovido de quaisquer sentimentos de vaidade. Olha para a vida de Jó, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que, a despeito de perder seu dinheiro, seus bens, sua saúde, seus filhos, seus amigos, ainda mantinha uma vida digna, uma vida íntegra, mas quando ele olha para o Deus Todo-Poderoso, Santo, e compreende a majestade de Deus, ele diz para o Senhor algo fantástico, ele diz, Senhor Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Ele não tem defesa, ele não tem predicado, ele não tem exigência, ele não tem atributos, ele não está olhando para a vida dos outros, ele não está fazendo comparação com este ou com aquele, a não ser a sua súplica, a sua clemência diante de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Queridos, que Deus possa te abençoar. Isso nos leva a orar, isso nos leva a sermos humildes, a mantermos a nossa boca calada, a manter os nossos olhos míopes para ver os erros dos outros e a olhar diretamente naquele cujas mãos estão abertas para todos os humildes que são capazes de perceber a sua carência e chegar até ele e ser abraçado nele. Valeu, foi muito bom. Que Deus abençoe, que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana Amém. de graça. E na próxima vez estaremos falando sobre a segunda bem-aventurança, que vai realmente também trazer muita edificação para as nossas vidas. Foi um prazer, um abraço Amém. a todo mundo. Prazer todo nosso. Obrigado mais uma vez, Zé Kleber, por estar com a gente aí, compartilhando uma porção aí da palavra do Evangelho, da bem-aventurança, dessa odisseia aí, pelo sermão da montanha, do monte e da planície, que eu não sabia. Tem até isso, viu? Tem até Tá lá em isso, Lucas. né? Que legal. E assim, estamos na expectativa do próximo já. Aí a gente está fazendo assim, para quem está chegando agora, para vocês entenderem, a gente faz de 15 em 15 dias, tem essa odisseia sobre o Sermão da Montanha, que quem está trazendo essa palavra para a gente é nosso amigo, irmão José Kleber, e está sendo muito legal. O pessoal que chegou aqui agora, fiquem ligados que vai ficar salvo no nosso IGTV essa mensagem, e se inscreva no canal do YouTube, é só ir lá na bio e clicar lá e se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E agora, sim, muita gratidão mais uma vez, viu, Zé Kleber? Deus abençoe você e sua família. E vamos dar continuidade agora com o poema de cabeceira, com o Ricardo. É o momento que ele faz todo o apanhado aí da mensagem, né? E vamos lá junto, então. Que Deus abençoe e estamos juntos aí. Ricardo, tá pronto? Ó, Zé Carlos saiu, nem falei nada. Tá tudo certo aí, Ricardo? Pro poema de cabeceira? Vamos lá. Já fizemos a chamada aqui pro Ricardo. Pessoal, o inverno tá chegando. Tá tudo certo aí, Ricardo? Salve, salve, meu bom! Salve, salve, Ricardo. Ó ele com um novo corte de cabelo. Cada dia ele chega
Com um corte novo. Ah, mas é chique E aí, demais. meus irmãos, minhas irmãs. É com você, Ricardo, aí no nosso poema, nossa poesia aí de cabeceira. Fique à vontade, tá certo? Pode crer. Vocês estão me ouvindo aí, beleza? Eu tô te ouvindo. Quem tá ouvindo aí, o Ricardo, gente? Busca pela verdade, pé nos passos. Islã, fato. Islão, fatos. Plataforma de seguir a Jesus. O ensinamento, palavra de luz. Sermão da planície se encontra em nossa crendice. A presença da bem-aventurança. Nos importa ter perseverança. Humildes de espírito, há esperança. No país do fake, castigado por falso make, o acessório da graça não seja fake. O esvaziamento dos seus valores, Deus não incentiva. Caminho em seus dizeres, fome e sede de justiça. Meu coração pacifica. Virtudes espirituais. Queremos ser puros de coração. Encher o que está cheio não dá mais. Trazemos curas para o coração. Você está desprovido de tudo. Somos carentes de Deus resoluto. Sou homem perdido. De meus lábios o pedido. Miserável homem que sou. Deus é amor e me resgatou. Nos livra do pior dentro de nós. Entorpecida em atos atroz. Preciosa verbalização de Deus na voz. É isso aí, maravilha. Muito bom, muito bom. Obrigado. Deus A nos palavra foi abençoe. muito... Pessoal, aí, obrigado mesmo. E aí, Obrigado, ó, mano, obrigado a vocês, você hein, tá ligado cara? que tá fazendo frio, né, mano? É isso Tá aí. ligado, ó. Aí, quero dizer pro pessoal aí, vamos, se você tem agasalho em casa, já vai juntando, separa, porque a gente vai fazer a nossa campanha, né, que é arrecadar os agasalhos para distribuir para as pessoas aí, né, mano? Porque já tá chegando a época de frio. Mano, você pode aquecer um coração, beleza? É isso aí. É isso. Obrigado, Ricardo, por compartilhar da sua arte, da sua poesia, do seu poema com a gente, que é, é o resumo, uma sintetização, né, de toda a palavra que foi falada, mas de modo poético, de modo artístico. E assim, isso só valoriza mais a gente aqui, nossos conteúdos, né? Então, assim, e obrigado por você ter nos lembrado, né, do, do Força-Tarefa de Dos Inverno. agasalhos. Isso. Nós vamos para o nosso. Agasalho e arte. Pois é, Gasaliarte. Mas aí a gente está aí vendo, eu estava falando com o Lívia e com o restante lá no grupo, a gente vai fazer essa força-tarefa de inverno, porque o Agasalharte, ele seria mais se a gente pudesse ter um lugar para poder fazer algo, né? Mas como as pessoas já estão já precisando, a Olivia deu essa dica ontem, a gente falou no grupo sobre isso. Então, vocês que são de Patos de Minas, todos que estão aqui nos assistindo são de Patos de Minas, eu queria reforçar aí o que o Ricardo falou, dar uma força para o Ricardo aí, e assim, juntar com ele também para incentivar vocês a começar em nós, né? A gente já está separando algumas coisas para poder juntar. E na hora se você tem um agasalho e quer doar, fala com a gente pelo direct, o direct aqui do Caminho da Graça, tá? Eu vou deixar um telefone aqui também de contato, de doações de agasalhos, né? Doações de agasalhos. Eu vou deixar aqui. O prefixo é 34, né? Vou colocar aqui 4088
para quem puder, né, for aqui de Patos, puder e quiser doar esses agasalhos, a gente vai buscar, né? Nossa amiga e irmã aí, a Luciana, se predispôs em buscar esses agasalhos. Então, se vocês quiserem, já juntando, entre em contato, entre em contato com a gente através desse número, que é um número de WhatsApp, ou pelo direct aqui, tá bom? E é isso, né, Ricardo? Vamos agasalhar, Vamos. porque primeiro nós somos agasalhados, né? Porque primeiro nós fomos agasalhados. Então, essa é igual o Kleber está colocando ali agora, é o que significa ser igreja de Jesus, né? A gente não ficar só no discurso, não ficar só no aprendizado, mas colocar isso em prática nas nossas vidas, no dia a dia. E é isso, que essa palavra fique, seja para nós motivo de prática no dia a dia, né? Que a gente venha exalar isso de forma natural. Mas no momento nós estamos fazendo essa força-tarefa de inverno e incentivando a vocês que tiverem, quiserem, puderem, né, separar os agasalhos e falar com a gente através desse número que está aí, doações de agasalhos, né? Falar com a gente que nós vamos buscar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar aqui e agradecer. Jesus, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado porque o Senhor está com a gente. O Senhor não nos abandona. Ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. E a sua palavra não pode mudar.